Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Privilégio podermos mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor neste dia, domingo, dia 19 de abril de 2020. Abra o coração, permita que o Espírito Santo possa lhe falar, que você não ouça a voz do homem, mas a voz de Deus falando ao seu coração neste instante. A nossa reflexão neste dia tem como tema quando Deus está na direção. E para tanto eu quero compartilhar o texto que será a nossa referência, está lá em Êxodo, capítulo 13, versículos de 17 a 22. Acompanhe comigo a leitura do texto. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Este texto ele fala do início da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Quando o povo ali por vários e vários anos padeceram no Egito, prove ao Senhor neste tempo fazer com que eles saíssem do Egito e fossem para a terra que Deus havia prometido para eles. E aqui então se inicia essa caminhada. Mas o que acontece quando o homem ele quer ter a direção da sua vida? Existem algumas questões que eu quero pontuar com você aqui neste momento de reflexão. Quando o homem está na direção, o homem ele procura o caminho mais fácil, ele procura o caminho mais rápido. Quando o homem está na direção, ele procura sempre trabalhar mais com a lógica. Nós temos lá em Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14, o homem fazendo planos. Nós vamos fazer isso, nós vamos a tal cidade, nós vamos contratar aqui, nós vamos negociar ali. Só que o versículo 14 vai dizer o que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida ela é breve. O homem, quando está na direção, ele trabalha com o aqui, o agora, o imediato. Quando ele está na direção, ele, por vezes, quer se utilizar do emocional. Só que a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Então, quando o homem está na direção da sua vida, a tendência ao fracasso é quase que certa. Quando o homem ele quer ter o controle da sua vida, muitas vezes os seus sonhos não são alcançados. Agora, quando Deus está na direção, o que acontece? O que nós podemos observar? E aí eu quero me referir ao texto que nós lemos.
Quando Deus está na direção, Deus ele vê sempre o depois. O versículo 17 que nós lemos diz isso. Deus sabia que tinha um caminho mais rápido de chegar até a terra prometida. Mas se eles fossem por esse caminho, eles poderiam se arrepender por causa da guerra dos filisteus. Um povo muito poderoso daquela época. Então, quando Deus está na direção, Deus vê sempre o depois. Quando Deus está na direção, a direção é sempre para cima. O povo então subiu o caminho, deu a volta, porque Deus sabia que aquele caminho era o melhor para o seu povo. Quando Deus está na direção, Deus vê sempre na frente. O versículo 21, a parte A, vai dizer isso. O Senhor ia adiante deles. Deus se coloca na frente. Deus se põe numa posição em que nós podemos focar os nossos olhos para o Senhor. Quando Deus está na direção, Ele nos faz seguir com segurança, faz-nos segurança e tranquilidade. No próprio versículo 21, nós vemos que o Senhor ia diante dele com uma nuvem para que eles pudessem caminhar no deserto durante o dia, durante o sol escaldante, e uma coluna de fogo para os alumiar, para os iluminar durante o percurso da noite e também aquecer, por certo. O deserto à noite é muito frio. Quando Deus está na direção, Ele nos faz andar por lugares que o homem sem Deus não anda. Imagine se não tivesse essa coluna de fogo à noite. O deserto, você não consegue enxergar nada à sua frente. Mas quando Deus está na direção, percebemos que a presença dele é notória. Jesus Cristo é o Deus conosco, o Deus Emanuel. O versículo 22 diz justamente isso. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Podemos até dizer que aqui, em termos de aplicação, é a presença do Espírito Santo continuamente conosco. Quando Deus está na direção, Ele nos permite até mesmo passar perto ou por problemas. Mas para quê? Para sabermos que os problemas existem. Ele nos permite passar às vezes por problema para sabermos que somos incapazes por nós mesmos de resolver os problemas, de que Deus está sempre no controle, de que Deus te leva até a solução. Quando Deus está na direção, o seu projeto é sempre melhor do que o projeto do homem, de escravos para serem libertos, de comer o que lhe desse, como quando eles estavam no Egito, para comer do que eles haveriam de plantar, de estarem em uma terra não sendo deles, uma terra não própria, a terra prometida, a terra de Canaã. Então, quando Deus está na direção, você pode ter a certeza de que em todo tempo Ele te dará a direção, o caminho certo para que você possa conseguir os seus objetivos, mas muito mais que isso, sentir a presença dele em sua vida. Agora, quais são os princípios para se estar na direção de Deus? São dois: obedecer e confiar. Obedecer a Deus. E aqui eu quero usar a palavra de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício com que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Obedecer é a chave principal de você entender a direção de Deus na sua vida. Ao passo em que você obedece, você também deve confiar. Mesmo que com medo, mesmo que às vezes
As circunstâncias vão dizer o contrário. Você precisa confiar. Por exemplo, Salmo 20, versículo 7 diz isso. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 125, versículo 1 vai dizer: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Quando você confia na direção de Deus na sua vida, e aqui eu quero concluir, saiba por certo, o caminho de Deus, ele é restaurador. O caminho de Deus, ele é insondável. O caminho de Deus é de justiça. O caminho de Deus é perfeito. E nesses princípios, você terá sempre a direção certa a seguir. Jesus, ele é a direção para as nossas vidas. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Confie no Senhor, pois quando Deus está na direção, a direção é para um caminho eterno com Ele. Que Deus abençoe a sua vida neste dia e que o Senhor possa completar essa palavra na sua vida, no seu coração. Deus te abençoe. Até a nossa próxima oportunidade de refletirmos na palavra de Deus. Fiquem na paz.